Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dietas que eu já tentei, tive resultado, mas todas elas eu tive o efeito rebote. O que depois de alguns anos eu aprendi que no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dietas que eu já fiz, que eu já tentei e tive bons resultados. O problema é que todas elas eu tive o efeito rebote. E aí eu queria dividir o meu aprendizado depois de tantas tentativas, depois de tanto efeito sanfona e tudo mais. Tanto que esse tema eu acho que hoje eu só consigo compartilhar aqui, falar sobre, porque já é um tema mais leve para mim. Eu tive que trabalhar muita coisa dentro de mim para hoje ser algo mais leve, sabe? A primeira que eu quero compartilhar é até uma que eu dividi em um vídeo. Eu perdi em 45 dias 15 quilos com essa dieta, tá bom? Era uma dieta de 1.200 calorias, o que eu acho que contribuiu muito além da dieta que eu fiz. Para que eu conseguisse alcançar esse resultado, é porque eu me movimentava muito nessa época. Então, por exemplo, os centros, será que eu posso chamar de centros empresariais aqui de São Paulo? Mas assim, geralmente são muito longe as nossas residências dos lugares que a gente tem que trabalhar. Na verdade, eu não sei nem se é porque é tão longe, é porque aqui em São Paulo tem muito trânsito. Então, todos os lugares, tipo assim, tá todo mundo indo trabalhar, ou nos mesmos lugares, ou em lugares diferentes, então, gente de indo de um lado para o outro. Então, assim, você tem que pegar várias condições, tem muitas baldeações. Então, na época, eu pegava um ônibus, 2 trens, 2 metrôs, depois pegava mais um ônibus. Então, assim, era muito longe. Querendo ou não, tinha a questão de anda de um canto, sobe escada, desce escada. Então, eu acho que isso contribuiu muito. Eu devia já perder muitas calorias, assim, com essa movimentação. E, além disso, eu já estava tendo esse déficit porque eu estava ingerindo menos calorias. Nessa época, eu não estava ingerindo açúcar, eu contava o açúcar, assim, gente, eu literalmente contava o açúcar. O ovo, quanto tem na clara, quanto tem na gema, assim, no detalhe. Então eu consegui manter isso durante 45 dias e tive um resultado de uma perca de 15 quilos. Consegui durante um tempo manter, só que depois chegou pandemia. Eu acho que na pandemia todo mundo foi ao extremo, né? Da sanidade mental e foi me gerando algumas ansiedades, despertando alguns gatilhos. Acho que todo mundo teve bastante tempo de pensar em muita coisa que nunca pensou, né? E que até hoje eu venho tentando lidar, assim, de forma geral. Depois disso, aí eu sempre fiquei nesse efeito sanfona, né? A próxima dieta que eu quero compartilhar com vocês, que eu já fiz, mas eu também não consegui sustentar durante muito tempo, foi o jejum intermitente. Gente, jejum intermitente é ruim? Não. Inclusive, é muito bom se você fizer com acompanhamento, se você souber utilizar essa ferramenta, sabe? Eu acho que o meu principal ponto de todas essas ferramentas que eu vou te falar, inclusive contar caloria não é ruim não, tá, gente? Eu acho que o principal ponto é que eu sempre fui para os extremos. Eu sempre queria resultados assim da noite para o dia. Eu acho que como eu cravei na minha cabeça que em 45 dias você conseguiria perder 15 quilos, eu achei que eu sempre fosse conseguir fazer isso. E eu já tenho também uma questão que eu acho que desde a adolescência eu ficava nessas dietas de ai, vou ficar sem comer, vou ficar sem jantar. Eu não sei você, mas pelo menos no meu convívio isso era muito comum. Ah, eu vou fazer uma dietinha aqui, vou ficar sem jantar e tal, você vai perder, você já vai emagrecer o que você quer. Então, essa questão de dieta, essa questão de dieta pro lado estético, não é nem de saúde, né? Então, essa questão sempre foi um assunto muito comum, assim, com as pessoas que eu convivia, com a minha família e com tudo mais. Eu acho que o extremo que é ruim, né? Eu acho que além de um bom nutricionista, com certeza você precisa passar com um acompanhamento psicológico,
uma psicóloga, com alguém que possa te apoiar emocionalmente. Inclusive, durante muitos anos eu passei uma psicóloga que me ajudou muito, que me ajudou a lidar com as minhas emoções. Eu passei com nutricionista também. E aí hoje eu brinco que eu tô naquele momento de executar tudo que eu aprendi, sabe? Então hoje é um pouco mais leve para mim, porque foram durante muitos anos assim trabalhando as minhas emoções. O jejum intermitente eu tive bons resultados também, tá? Então eu acho que eu cheguei a perder em torno de uns 8 quilos em curto prazo, curtíssimo prazo. Eu acho que eu perdi uns 8 quilos em torno de 2 meses, assim. Então, funcionou, mas é algo que depois eu não consegui manter. Eu lembro que quando eu fiz o jejum intermitente, tinha dias que eu ficava quase sem comer, sabe? Que eu ia exagerando, assim. Então, não é uma boa. Dieta carnívora, gente. Eu comecei a fazer a dieta carnívora e aí durante o processo eu fui para cetogênica, tá? Então, para quem não sabe o que é uma dieta cetogênica, eu até coloquei aqui no Google para eu poder falar. A dieta cetogênica é um plano alimentar de muito baixo carboidrato, alto teor de gordura e proteínas moderadas, projetado para colocar o corpo em estado de cetose. Nesse estado, o corpo queima gordura em vez de glicose para obter energia, auxiliando no emagrecimento. A última que eu fiz foi o seguinte: eu fiz um propósito ano passado e eu tava olhando muito a minha ansiedade, porque eu falei assim: essa minha questão de emagrecer, engordar, é por conta da minha ansiedade. Porque no auge da ansiedade, comia muito doce, muito açúcar e queria muito, 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 nada era o suficiente, nada me bastava. Então eu falei assim, eu preciso cuidar da minha ansiedade. Eu decidi tirar as redes sociais para poder me ajudar. Vou cuidar da raiz. Eu acho que isso vai me ajudar bastante. Tirei as redes sociais, né? Eu falei assim, se eu vou tirar as redes sociais, eu vou cortar o açúcar também. Então eu tirei o açúcar também. Eu falei, vou dar um choque no meu corpo, porque aí eu pego e tiro o açúcar. Isso eu comecei a fazer em julho e eu fiquei 4 meses. Então, fiquei 4 meses sem redes sociais e sem açúcar. Outra coisa que eu também decidi cortar, porque eu falei assim: se a minha ansiedade vai para o açúcar e para as redes sociais, então se essa minha compulsão, eu falei, eu vou tirar todos os aplicativos de compra, porque geralmente pessoas que têm essa ansiedade, essa questão de compulsão, então vai começar a comprar mais. Eu já estava indo um pouco já para isso, tá? Então eu já fui cortei, para eu não levar a minha compulsão para outros extremos de comprar exageradamente. Então eu tirei também, durante esse período também, todos os aplicativos, Mercado Livre, Shopee, Shein, amo esses aplicativos. Então eu tirei todos, de lojas, sabe? Tirei todos. Não deixei nenhuma comigo. E álcool. O álcool não é um problema para mim. Eu lido muito bem. Tem festas que eu vou que eu nem tomo álcool e me divirto horrores. É muito assim uma questão de escolha mesmo. Tem lugares que eu tomo álcool e tem lugares que eu não tomo. Tem dia que eu falo assim, e hoje eu quero uma cerveja. Mas, hoje eu não quero nada. Então, quero tomar. Então, assim, é muito ok para mim o álcool. Eu não diria nem que eu tomo socialmente, porque eu entendo que tomar socialmente dá a impressão que você tá tomando porque você tá numa festa, no ambiente, tá sentindo. Não, eu tomo quando eu quero mesmo, assim, sabe? Eu vou ver se isso socialmente. O que. Beber socialmente é o consumo moderado e ocasional de álcool em eventos, festas ou encontros. Tem impacto negativo na rotina. Então não era nem beber socialmente. Era beber por escolha. A gente vai precisar colocar isso. Eu bebia realmente quando eu queria, assim, e era muito opcional, bem pontual. Porém, do mesmo jeito que eu vi que em algum momento a minha fuga estava indo para questões de compras excessivas e desnecessárias, em algum momento eu vi que estava indo para o álcool e eu já parei, eu falei, não, já tenho um problema para resolver, não vou ter outro. Então eu falei, como eu vou tirar os aplicativos de compra? Como eu vou tirar o açúcar? Cara, se eu não
também não tirar isso, e aí nessa eu vou lá, resolvo outras coisas, e aí eu vou pro álcool. Então eu acho que era uma boa tirar. Então tirei o álcool também, mas do álcool eu nem senti falta, viu? Então aproveitei. Como eu já tava cuidando da minha ansiedade, como eu já estava tirando o açúcar, eu falei, eu acho que talvez seja uma boa oportunidade para eu voltar a cuidar do meu corpo, voltar a fazer exercícios, ou ter uma rotina mais saudável. Eu acho que isso é muito bom. Cuidar do meu sono. Eu acho que poucas pessoas falam do sono, mas o sono é muito, muito importante mesmo. Eu tento cuidar dessas coisas que falam, isso daqui é mais importante e tal, mas às vezes eu fico me perguntando se eu não devia estar olhando mais para o meu sono. Eu já me preocupo, eu já presto atenção, porque também quando você não dorme direito, gente, eu não sei o dia de vocês, mas meu dia, tipo assim, gente, eu perdi. Eu não consigo raciocinar, eu não tô. É muito ruim. Então, o sono é um ponto importante para se olhar. Mas como eu já ia cuidar de tudo isso, eu resolvi também cuidar da minha alimentação. Foi um período muito bom. Eu cheguei a perder 10 quilos. Porém, pensando agora, eu sei que era um propósito e tudo mais, mas a minha intenção era cuidar dessa minha ansiedade. Eu acho que talvez ter colocado o açúcar durante 4 meses foi muito excessivo. Porque quando passou os 4 meses, e já era época de Natal, eu tava ali me corroendo. Eu queria chocolate na veia. E quando eu falo chocolate, é açúcar, é fine, é panetone, é tudo de doce. Queria tudo que eu pudesse comer ali, sabe? É como se você tivesse me amarrado ali nos últimos 4 meses e eu queria comer excessivamente tudo que eu pudesse, porque eu fiquei muito tempo sem. Então eu acho que o rebote desses 4 meses foi ruim. Talvez se eu tivesse ficado ali um mês, tivesse aliviado aquele custo, porque eu acho que também vem muito uma questão de hábito. O hábito de você estar seguindo sempre o que você faz. Pelo menos eu. Quando eu me proponho a seguir uma alimentação mais saudável, eu me proponho a fazer uma dieta, eu preciso deixar que a minha vida fique mais fácil. Então, uma das coisas que eu faço é arrumar o guarda-roupa para que tudo fique fácil de eu poder utilizar, sabe? Eu vou diminuindo os problemas que eu tenho. Eu vou arrumar o guarda-roupa. Se eu tenho que fazer exercício, eu vou deixar a roupa fácil. Se eu tiver que ir direto do trabalho, eu vou deixar tudo muito fácil, vou deixar a minha bolsa pronta. Então, assim, eu acho que quanto mais problemas ou quanto mais dificuldade você deixar para aquele momento que você já nem está acostumado a fazer, eu não vou falar nem que não quer, porque você quer fazer aquilo, mas você não está acostumado, você não está com o hábito de fazer aquilo. Gente, dificulta muito. Durante a semana é corrida. Se você já não adiantar a sua alimentação, se você não deixar organizada, se no domingo você não ir. Falei domingo, mas assim, se no final de semana você não fizer as compras de tudo que você vai precisar comer para deixar tudo bonitinho durante a semana que vai ser a correria, é muito mais difícil de executar. Eu acho que entra muito nessa questão de organização, né? Então, eu acho que o excesso de ter passado, de eu ter ficado esses 4 meses sem açúcar, não me ajudou. Ainda mais que um mês depois era dezembro, que é o meu mês favorito. Eu amo comer, eu amo tudo que tem em dezembro. Me prejudicou bastante. Aí eu ganhei todo certo. Fiquei 4 meses, perdi 10 quilos, gente. Eu comecei em janeiro já com. Eu tava com 105 e fui para 95. Em janeiro, 101. Então, assim, já tinha voltado praticamente tudo. E eu fico me perguntando que injusto isso, né? Tão difícil para você perder para recuperar, ó. Assim, é injusto. Mas isso aqui é um desabafo com vocês. O meu propósito dessa vez é fazer mais do que pensar em uma dieta, mais do que pensar em um momento ali que eu vou me dedicar e que eu vou cuidar da minha alimentação, criar novas rotinas, né? E um ambiente mais saudável para mim, onde não quero ficar toda hora com medo do que eu vou comer, mas assim, eu quero ficar atenta ao que eu estou comendo, né? Porque a gente vai se largando, você vai tendo lá uma emoção, você tá num dia ruim, você fala, eu mereço comer isso daqui, e é tão automático, às vezes você já deixa do jeito, é tão fácil de pegar ali.
pesquisar o que vai diminuir esses gatilhos. Tem várias técnicas, tem vários tipos de ajuda. Eu acho que você passando com o nutricionista vai te ajudar. Eu lembro que uma das dicas da minha nutricionista era que coisas cítricas são uma ótima ferramenta. Não tentar ter resultados rápidos, porque eles podem ser rápidos, mas eles não vão ser. Você não vai conseguir sustentar isso, né, durante muito tempo. Hoje, eu tô com a cabeça de fazer devagar, então tenho a meta desse ano, eu consegui alcançar meu objetivo, eu acho que é factível, mas eu tô mais. Antes eu ficava, eu quero perder, sei lá, 3, 5 quilos no mês. Se eu conseguir 10 quilos vai ser fantástico. Agora eu quero ir perdendo aos pouquinhos para que eu consiga sustentar isso, sabe? Para que seja mais uma mudança de hábitos de forma geral na minha vida, do que seja um período ali onde eu super me dedico, perco, mas depois eu não consiga sustentar esses hábitos, até porque eu não criei esses hábitos. Eu só fiquei durante um período me dedicando para eu conseguir alcançar uma meta. Eu vou compartilhando mais sobre esse processo, conforme eu for tendo resultados, conforme eu for falando mais sobre isso. Mas isso é um pouquinho, gente, sobre a minha história, sobre essa questão de alimentação, que é chata, é muito frustrante. Já foi mais difícil para mim, eu já chorei muito, gente, por causa disso. Já tive altos desabafos, então assim, você não tá sozinha, tá? Porque parece que é só a gente que tá passando por isso. Quando você sai, parece que tá todo mundo te observando, tá todo mundo vendo que você engordou mais. E você não tá sozinha nisso. Tem muita gente que tá passando por isso. E a diferença, eu acho que hoje eu consegui me amar. Eu tô conseguindo me amar como eu estou agora. Tem dias mais difíceis que outros, né? Você fica, mas estava tão legal, eu queria voltar. Mas é voltando, a gente vai aprendendo a se cuidar, a se gostar também, tá bom? É isso, obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.